Mais uma vez estamos aqui para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 26 em diante, que diz assim, segundo a minha versão: Ora, fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro traz revelação em aquela língua, e ainda outro interpreta. Seja tudo feito para edificação. Glória ao nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava falando da ordem no culto, ou seja, liturgia. O apóstolo Paulo não estava falando da ordem em questão eclesiástica, em questão burocrática, em questão dos ofícios, do corpo ministerial, da organização de limpeza da igreja. Não. O apóstolo Paulo estava falando de uma área específica, da liturgia. O apóstolo Paulo estava querendo organizar a liturgia. Porque a igreja de Corinto era uma igreja que recebeu uma visitação muito forte. E muitas pessoas receberam dons, receberam ministérios, e eram pessoas que estavam ali executando e fazendo seus trabalhos. Então eram pessoas que estavam ali dando lugar ao Espírito e executando os dons de Deus. Só que, porém, eles não estavam tendo ordem, eles não estavam tendo decência. Estava um atropelando o outro, um cortando o outro, e não estava tendo edificação, não estava tendo entendimento, mas tinha virado uma bagunça. Aí o apóstolo Paulo vai falar o quê? Que fazeis, pois, irmãos? Quando reunis, um tem salmo, fala cântico. Então o apóstolo Paulo ele vai falar que dentro da liturgia tinha que ter cânticos. Cânticos que são congregacionais, cânticos avulsos, hinos, louvores, hinos de adoração a Deus. Ele vai dizer também doutrina, fala de ensinamentos. No culto também tem que ter momento da palavra, momento do ensino, momento da instrução, momento da correção pela palavra de Deus, da exortação. E este traz revelação. Revelação aqui fala de algo vindo do céu, um ministério profético. E também a revelação que na própria palavra, uma palavra inspirada, uma palavra rema para aquele povo. E ele vai achar aquele outra língua, que fala outra língua, outro a interprete. Por quê? Porque eu falar em línguas, quem fala em línguas fala a Deus, não fala a homens. Se não tiver uma interpretação, ela vai edificar somente aquela pessoa que está falando em línguas. Mas quando a pessoa tem um entendimento, a interpretação, por exemplo, um ia falar em línguas, fala as grandezas de Deus, e outro ia interpretar que grandezas de Deus era essa. O que Deus estava falando. Às vezes um estava falando em língua e Deus estava, a interpretação de língua seria: Deus está visitando o seu povo. Deus está entrando com cura, Deus está entrando com libertação, Deus está entrando com salvação, Deus está entrando com renovo, Deus irá prosperar vocês, Deus irá prosperar a igreja terá um crescimento, um alargamento, Deus quer mais santidade, dependendo da interpretação. E isso ia trazer edificação. Mas você vê um irmão falando em línguas, ainda que fosse variedade de línguas, porque tem aqueles irmãos que só tem 2 tipos de língua. Por isso que a Bíblia fala: buscar que você venha ter o que? Venha ter variedade de língua. E já viu aquele irmão que tem 5 anos, ele só fala 2 línguas? Aí a pessoa só fala 2 línguas. Não, você tem que buscar de Deus. Uma das maneiras de você é você usar aquelas línguas, orar em secreto, e Deus agora ele vai acrescentar novas línguas. Eu oro muito em línguas e Deus ele foi me dando variedade de línguas. Mas o que está querendo dizer aqui não é a muita fala, a muita variedade de língua, mas a interpretação delas. Para que venha trazer edificação com o quê? Com as palavras que estava ali trazendo.
No caso, se alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3. Porque já pensou a igreja toda começasse a gritar falando em línguas? A não ser se fosse um momento de oração. Agora, num momento de oração, vai falar assim: vamos todos nós aqui orar a Deus. Quem falar em línguas pode orar em línguas. Aí dentro de uma ordenança, de uma coordenança do culto. Mas num momento normal, o apóstolo Paulo falou: ei, vocês têm que ter decência. Vocês têm que ter ordem. Para que venha o quê? Venha ter entendimento, viesse falar em línguas, outro viesse interpretar, a igreja viesse entender e ser edificada nos conselhos, nas instruções. Porque Deus, ele falava em língua, outro interpretava, era um conselho, era uma instrução, era uma revelação, era uma correção, era um direcionamento que Deus ia trazer para abençoar a igreja. Isso, inclusive, haja quem interprete. Porque senão não ia adiantar aquele tanto de gente começasse a falar em línguas no culto se não tivesse quem interpretasse. Ele falava: então tem a ordem, 2 ou 3, e as pessoas ali que tivessem o dom de interpretasse e viesse trazer o crescimento. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aí você vai ficar falando em línguas, como diz o pastor Cirilo. Você vai ficar falando em línguas sozinho, consigo com Deus em todo momento. Você vai ficar ali falando a Deus em secreto. Por isso que ele falou: se não haver, fale consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Por exemplo, quando tivesse profeta, tinha que ter o quê? Tinha que ter uma ordem também na revelação e na profecia. Um profetizava, o outro profetizava, aí ali a igreja era edificada, os mestres, os irmãos, os pastores iam estar de olho que tipo de revelação que foi aquela profética, se realmente ela tem fundamento bíblico ou se está falando loucura. É igual a irmã falando de uma revelação: você vai ser maior do que seu pastor. Aí Jesus Cristo, eu falei: tá meio errado isso aqui, porque a Bíblia fala que se você se esforçar muito, você vai ser igual ao seu líder. Como é que você vai ser maior do que seu líder? Eu olhei assim para ela e falei assim: tem alguma coisa errada nessa revelação, mas eu fiquei calado, eu só julguei, analisei. Outra falando assim: Deus vai fazer isso. Eu fiquei olhando, eu falei assim: rapaz, é umas coisas que sai da Bíblia, né? Por isso que você tem que analisar biblicamente se aquela revelação ela tem fundamento bíblico. E quem não lê Bíblia? E quem não conhece as Escrituras? Infelizmente vai ser enganado pelo quê? Pelos falsos profetas. Certa feita uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, na época eu era diácono, existem muitos falsos pastores, falsos profetas, falsos negócios. Você concorda? Eu falei: concordo, irmão. Concordo, existe mesmo, tá na Bíblia isso aí, né? A gente não poderia falar não para a senhora porque tá na Bíblia, os falsos irmãos, os falsos profetas, os falsos pastores, o falso tudo. Ela: tá vendo? Eu tenho razão. Eu falei: em parte sim. Mas só que tem um porém. Só existe falsos pastores, falsos irmãos, falsos obreiros, porque existe os falsos irmãos. Porque existe a igreja que não se coloca na posição. No caso, aquela pessoa que está sendo enganada e nega porque não se colocou. Porque o Espírito Santo vai testificar das coisas de Deus. Então, se a igreja estiver ali e ela não for falsa, mas ela for o quê? Ela for verdadeira, ela for pura, ela estiver na presença de Deus, em santidade, buscando a Deus, aprender de Deus, conhecer de Deus, viver a bênção de Deus, ela não vai ser enganada. Ela não vai ser enganada porque o Espírito Santo vai testificar. Certa feita, o novo convertido, a irmã ia cantar, ia pregar, e aquele negócio fechava o meu coração, eu não queria aceitar aquilo. E o que é isso, Deus? Não estava entendendo. Depois Deus usa um profeta falando que era a sensibilidade. Porque na época eu estava na presença de Deus, eu ficava somente jejuando e orando, buscando, e meu espírito não aceitava aquilo que ela estava fazendo. E eu não entendia aquilo. Porque que quando ela... Mas era o quê?
Era o Espírito Santo testificando que tinha alguma coisa errada. Quando aquela irmã estava cantando, estava querendo pregar. Aí depois descobriu, quando ela apareceu grávida, que ela estava em pecado. Então o meu espírito, ele já estava, o Espírito Santo, ele estava o quê? Ele já estava dizendo para mim que tinha alguma coisa errada. Então, quando nós estamos conversando, quando nós estamos ouvindo a palavra, ouvindo uma revelação, o Espírito Santo, ele vai testificar, ele vai trazer o quê? Paz. As coisas de Deus não vai trazer confusão, mas vai trazer paz. E aí ele vai dizer o quê? Para que todos podeis profetizar um após o outro, e todos aprenderem e serem consolados. Amém? Todos os profetas, eles teriam vez para que venha fazer o quê? Interpretação, para que venha ser julgado, para que venha o quê? Viemos aprender. Aprender o que? A ordem. Aprender através da revelação. Às vezes a revelação é de instrução, de correção, de ensino. É uma promessa, é algo que vem a trazer edificação. E nós viemos o quê? Aprender. E nós também viemos ser o quê? Consolados com aquilo. Então a ordem no culto, na liturgia, principalmente uma igreja que ela tem muitos profetas, muitos pregadores, muitos levitas, uma igreja que ela é adornada pelos dons e muitas pessoas efetivas, então tem que ter o que? Uma ordem. Todo mundo quer cantar, todo mundo quer pregar, todo mundo quer profetizar, todo mundo dá lugar ao Espírito Santo, quer falar em língua, quer entrar nas profundezas de Deus, e às vezes não tinha o que? O equilíbrio, a ordem, a organização. E o apóstolo Paulo, ele vai falar: ei, vocês podem buscar, vocês podem dar lugar, só que vocês têm que fazer isso tudo com moderação, tudo com entendimento, tudo com sensatez, tudo com ordem e decência, para que o culto ele não venha a ser somente de emoção e cada um fazer da sua forma e não venha ter organização, mas que venha a ser tudo organizado, as coisas do Espírito tudo organizado, para que todos venham ser edificados, porque esse é o propósito. Todos viessem ser edificados, confortados na palavra de Deus. O pastor depois ia dar uma palavra em cima, um ensino, uma palavra de conselho, de ajuda, de edificação, para que venha ter a compreensão geral, e todos iam voltar para casas felizes e alegres, porque teve o mover de Deus, teve a manifestação dos dons, a manifestação do Espírito, mas todos venham sair entendido. Não é aquele culto que um profetiza, um fala em língua, um roda, um canta, um grita, um roda, e no final dos contos o que aconteceu? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe o que os profetas falou, ninguém sabe o que Deus falou, ninguém sabe o que alguém falou em língua, ninguém interpretou, mas ninguém ouviu, porque enquanto o outro interpretava, o outro estava gritando. Então tinha que ter uma ordem, para que todos venham ser edificados em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém.